Mas olha só, a gente já está aqui com o Andrei Roman, CEO da Atlas Intel, um dos institutos que está ficando famoso porque é o que tem mais acertado as pesquisas de intenção de voto nas eleições, como foi no Brasil e agora na Argentina. Então vamos receber o Andrei. Muito bem-vindo, Andrei, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, falar sobre política. Salve, Andrei, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente lá no Opa! Chorinho, em Brasília, né, Andrei? Muito prazer conversar com vocês, Adriana, Renato, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Prazer recebê-lo. Eu queria começar falando sobre isso, né? O Atlas tem sido aí reconhecido por ter mais acertado as últimas eleições aí do Brasil, agora Argentina. A que se deve esses acertos enquanto a gente vê aí uma crise, né, na confiança dos institutos de pesquisa de intenção de voto? Como que você explica, André? Acho que essa crise de confiança, ela é justificada. Eu comentei isso no contexto das últimas eleições no Brasil, quando teve todo um discurso de meio que passar o pano e justificar erros bem grosseiros com um discurso de vamos defender a ciência e vamos defender o trabalho dos pesquisadores, dos acadêmicos. E acho que isso é um pouco exagerado e equivocado no contexto dos erros muito graves que de fato aconteceram na previsão de grandes institutos de pesquisa aqui no Brasil e internacionalmente. Eu acho que esse problema da descredibilização das pesquisas de opinião, ele é um problema que é relevante não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro hoje em dia. As pessoas também erraram nos Estados Unidos quando apontavam que a Hillary Clinton ia ganhar a eleição com Donald Trump. Não aconteceu. Tivemos o Brexit na Inglaterra, que não foi bem antecipado pelas pesquisas de lá. Então, é um fenômeno que se repete e ele se deve principalmente a mudanças das sociedades a nível internacional. Cada vez mais as pessoas ficam mais engajadas politicamente, então o padrão de comparecimento das eleições muda. Temos bolhas de opinião que cada vez mais impactam na metodologia de calibragem amostral das pesquisas, porque o jeito que você calibrava a partir de alguns critérios demográficos antes tende a não ser mais tão robusto num contexto novo de evolução do engajamento político. Temos também uma interação entre as pessoas cada vez mais digital. Eu estou, por exemplo, fazendo essa entrevista com vocês no escritório e vocês de 3 lugares diferentes. Então, o digital ele está muito inserido na nossa realidade hoje. Sendo que as pesquisas tradicionais continuam buscando as pessoas em ponto de fluxo na rua. Pontos de fluxo que cada vez mais não tem aí um perfil representativo da sociedade como um todo. Eu acho que para responder as duas perguntas, né? Eu acho que primeiro a gente tem que aceitar que a metodologia de pesquisa de uma sociedade em uma evolução também precisa evoluir, que os métodos precisam ser aprimorados, que eles precisam ser ajustados para refletir novos desafios de uma nova realidade social. E nisso, criticar, cobrar não é um discurso anticientífico, muito pelo contrário, se é feito com boa fé, se é feito com argumentos, certo? Se é feito com evidências. E, ao mesmo tempo, eu acho que é possível, sim, ter essa evolução metodológica, e é isso que a Atlas, eu acho que vem se destacando no contexto brasileiro e internacional em termos de fazer bem. Então, tem algumas coisas que hoje são um destaque da nossa empresa aqui no Brasil. Uma coleta primeiramente digital, a gente recruta as pessoas uma navegação padrão na internet, a gente faz pesquisas principalmente com internautas. A gente entende que isso não necessariamente de início vai oferecer uma amostra representativa, porque tem grupos que não usam
que não têm acesso à tecnologia ou que têm um acesso menor, uma intensidade de uso, uma frequência de uso menor, e por conta disso incorporamos métodos bastante sofisticados de entender padrões de superrepresentação, subrepresentação e fazer ajustes amostrais. Então, a gente está sempre, eu acho, um passo à frente dos nossos competidores aqui na América Latina em termos de desenvolver essas novas metodologias, esses novos métodos de coleta, e também em termos de explicar, acho que também isso é um diferencial nosso, a gente vem ao público e explica o trabalho que a gente faz, não se esconde. Então, eu vou buscar explicar direitinho cada passo de metodologia que a gente desenvolve para que as pessoas possam também acreditar na robustez da pesquisa, mesmo ela sendo menos conhecida ou mais inovadora, mesmo ela não sendo tão óbvia ou lógica do ponto de vista de uma comparação com os métodos mais convencionais. Posso fazer uma pergunta? Fica à vontade. O Andrei, um resuminho do ano. Né? O Brasil tinha uma expectativa de crescimento de 0,5% e esse crescimento ia chegar perto de 3%. Havia uma inflação galopante e essa inflação foi contida. Preços de consumo básicos, como carne e alguns alimentos, caíram a ponto de uma classe baixa conseguir comprar a sua carne, etc. Programas como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Desenrola Brasil foram implementados. Ou seja, para nós aqui, pelo menos, há uma percepção de melhora da vida do povo brasileiro nesses 11 meses de governo. No entanto, alguns institutos de pesquisa captam uma certa piora nos números de aprovação do presidente da República. Eu queria saber de você, como pesquisador, a que você atribui essa redução nos índices de aprovação, já que a gente tem tanta coisa boa para mostrar desse governo? Claro. Primeira coisa é que indicadores objetivos não sempre se traduzem numa avaliação subjetiva, certo? Então, existe aí um passo muito grande entre indicadores objetivos que podem mostrar melhora e essa melhora também ser refletida no contexto subjetivo das pessoas. Isso vale para qualquer lugar do mundo, em qualquer contexto histórico. No que tange essa piora gradual do governo Lula, porque a gente não está falando sobre uma queda livre da aprovação do governo, a gente está falando sobre uma erosão gradual da popularidade ao longo de um ano de primeiro mandato, né? Eu acho que tem dois comentários, ou talvez 3 comentários importantes que eu faria. Certo? Primeiro, parte disso é natural no contexto de uma espécie de fim da lua de mel desse governo. A gente viu um governo que assumiu depois de um outro governo que tinha uma aprovação muito baixa, por conta de um desempenho bastante polêmico durante a pandemia da Covid-19, também todo o impacto econômico que a pandemia teve. É um governo que assumiu com as expectativas muito em cima, né? É um governo que estava chegando para, ele diz, reconstruir o Brasil. Então, a expectativa era muito elevada em relação ao que esse governo, Lula 3, ia entregar. Inevitavelmente, algumas das expectativas eram simplesmente exageradas, né? Então, mesmo o governo fazendo o seu melhor e entregando até muito mais do que entregou ao longo desse ano, aí eu vou falar um pouco de áreas onde eu enxergo que houve problema de entregas, né? Mas mesmo se ele fosse, fazer o melhor trabalho possível, existiria uma tendência natural de algum ajuste para baixo em decorrência de expectativas não atendidas. Simplesmente fim da lua de mel, né? Isso seria um primeiro ponto, né? Um segundo ponto, também muito importante, é que sempre há uma outra emergência, uma outra prioridade, uma outra pauta grave, urgente para o país, né? Tivemos
lá atrás da pandemia do Covid-19, tivemos uma crise econômica em decorrência disso, né? Hoje, o que as nossas pesquisas revelam é que a pauta grave, urgente, que a maioria enxerga, é a pauta da segurança pública, né? Então, isso quer dizer o quê? Que muitos desses indicadores objetivos, Felipe, que você detalhou sobre inflação, sobre poder de compra, eles pesam menos na medida em que o foco mudou para uma outra pauta, onde os indicadores não estão tão bem, certo? E na segurança pública os indicadores não estão bem, principalmente em alguns dos redutos eleitorais desse governo, principalmente no Nordeste, estados como Bahia, né? Lula teve na Bahia, talvez o estado que entregou a presidência. Se o desempenho do Lula fosse muito pior na Bahia do que foi, nem muito pior, tipo, sei lá, 10 pontos abaixo dos 70 que o Lula teve, a eleição dele ficaria em risco. Bahia confronta uma crise de segurança muito grave. Ceará, Rio Grande do Norte. Então, essa questão da segurança pública, ela começa a pesar cada vez mais e explica, em parte, essa dinâmica. A gente vê também isso com mais clareza quando a gente olha para cruzamentos regionais, né? O Nordeste, de fato, é um dos lugares que primeiramente responde, antes de qualquer outra região, por essa erosão da popularidade do governo, e isso é preocupante, de um lado, porque se trata de um reduto eleitoral, então você sempre quer manter aquele reduto eleitoral. Se você é o governo Lula, você vai olhar para isso com alguma preocupação. Mas, por outro lado, também é verdade que, por exemplo, no Sudeste, em São Paulo, a aprovação não está tão mal, relativo ao nosso ponto de referência, de qual seria o ponto de referência natural, de âncora, né? Então, em parte, o impacto do Nordeste por conta dessas questões da segurança pública e também de mudança de alguns governadores que eram muito populares e agora assumiram outros que estão tentando desenhar aí o seu próprio caminho, né? No Ceará a gente tinha o Camilo Santana, agora é o Juan de Freitas. Na Bahia tinha o Rui Costa, agora é o Jerônimo, né? Governadores com alta popularidade saíram, outros assumiram. Eles estão no processo de construção dos seus mandatos. Isso, então, hoje, eu diria que é um desafio também para segurar a popularidade ou a aprovação do governo Lula naqueles estados, né? Isso, em parte, é compensado pelo sul, pelo sudeste, pelo São Paulo, principalmente, como detalhei, né? A segurança pública é o calcanhar de Aquiles desse terceiro mandato Lula. Sem dúvida. E tem o terceiro ponto também, sobre as questões de entregas, assim, não é apenas segurança pública. Acho que a segurança pública é o calcanhar de Aquiles, né? Mas tem outros setores que também não estão tão bem avaliados assim, como, por exemplo, saúde, né? Saúde é sempre um setor prioritário para qualquer governo no Brasil, por conta de uma demanda muito maior do que o sistema público consegue absorver, né? A gente sabe muito bem disso. Tem grandes problemas em termos de atendimento, fila de espera, qualidade de serviço, mas principalmente acesso. E no primeiro ano de mandato, olhando para os dados, as pessoas, eu acho que não enxergam a área da saúde como sendo um dos setores mais bem-sucedidos deste governo. Então, isso é importante também, porque se fosse apenas segurança pública, aí você poderia ter algum tipo de estratégia política de isolar aquilo do resto. Mas quando você começa a ter mais de uma área setorial que tem uma avaliação ruim, aí tudo meio que entra num pacote que piora bastante a visão global sobre o conjunto da obra, e fica a impressão de que tem várias áreas em que as entregas ficam abaixo do desejado, do esperado, né? E, então, voltando para o tema econômico, né, eu disse que eu ia falar sobre 3 pontos, agora vai ser 4, mas eu acho que é um ponto importante também.
há toda uma competição em termos de assumir a responsabilidade por essa trajetória de recuperação econômica, que também não é uma recuperação econômica assim fulminante, uma recuperação econômica bem gradual. A gente espera que aos poucos talvez o ritmo da recuperação vai subir, né? Mas, por enquanto, se trata de uma recuperação bem gradual. E nisso, o governo Lula compete com atores da direita que apontam para as reformas do governo Bolsonaro, para algumas medidas econômicas do governo Bolsonaro, inclusive dizendo que o atual governo está colocando em risco, né, o legado que muitos desses atores enxergam como um legado positivo. Então, tem uma disputa política em termos de quem é o responsável pela recuperação da agenda econômica. Aí um dos pontos de mais credibilidade do discurso da direita nisso é que é apenas o primeiro ano de governo, né? Então, geralmente, existe assim, um lag, um impacto gradual de medidas econômicas que impactam no futuro, né? Então, tudo que a gente está vendo esse ano, o governo Bolsonaro vem com uma credibilidade maior, dizendo, não, de fato, boa parte dessa recuperação é simplesmente impacto do que foi feito no governo anterior. E, além disso, tem a questão da atuação do Banco Central, que agora é independente, né, do governo federal. E o Banco Central também vem com uma certa credibilidade em termos de dizer, não, quem é responsável pela queda da inflação é justamente o Banco Central, né, por conta da política monetária. É um Banco Central onde tem, inclusive, alguns atritos com o governo Lula. Então, cada vez mais tem essa questão de rivalidade nessa parte econômica, que é talvez a âncora de maior visibilidade positiva para o governo. Nesse setor específico, há uma competição em termos de atribuição de responsabilidade com outros atores, seja o governo anterior, seja o Banco Central. Ô, Andrei, na conversa que a gente teve em Brasília, você falando disso, do Banco Central, da atuação do Roberto Campos Neto, você levantou uma lebre que eu gostaria que você analisasse aqui. Você colocou o Roberto Campos Neto como um possível até candidato a presidente da República, a depender do que viesse a acontecer na economia depois da saída dele. Por ser um cara muito querido e respeitado pelo mercado e por ter uma relação muito boa com o bolsonarismo. Se pudesse desenvolver isso aqui para a nossa audiência, eu te agradeço. O que eu levantei, assim, é que dentro do contexto da direita, se a gente for pensar quais seriam os melhores nomes, acho que era nesse contexto que a gente estava conversando, né? O Tarcísio hoje desponta como um candidato com mais chances pela moderação dele. Ele consegue basicamente herdar quase na sua integralidade o eleitorado bolsonarista, e ele agrega muitos eleitores de centro, muitos eleitores moderados, né? Na medida em que o Tarcísio não se consolida como candidato presidencial, seja porque ele simplesmente prefere uma estratégia de risco menor, de continuar em São Paulo, buscando a reeleição em São Paulo, onde ele também terá chances muito altas, meio que adiando para o futuro uma potencial trajetória presidencial. Se isso for acontecer, aí o bolsonarismo vai ter um desafio grande em termos de achar um nome de aceitação tão grande quanto o Tarcísio, porque todos os outros nomes são nomes de rejeição bem maior, né? A gente pensa a Michele Bolsonaro, por exemplo, a gente pensa Romeu Zema, né? E qualquer outros nomes, assim, Ricardo Salles, são nomes que agregam uma rejeição muito maior do que o Tarcísio hoje, né? Então, nesse contexto, eu buscando entender quais seriam nomes que tenham um perfil mais semelhante ao Tarcísio, que poderiam surgir para encher esse vazio se ele for aparecer, porque o Tarcísio desistiria, comentei que eu acho que o nome do Roberto Campos Neto seria
um excelente nome em termos de viabilidade. Não tenho a menor dúvida disso. Porque é basicamente um perfil mais técnico, tem aí, então, muitos dos elementos que comprovadamente funcionam bem para o Tarcísio, e, de várias maneiras, você poderia pensar que ele é um candidato até mais robusto do que o Tarcísio por vários critérios, né? Aí, mais uma questão, assim, da decisão do candidato, né? Potencial candidato, não sei se ele vai ser candidato. É possível que ele se decida nesse sentido se ele sentir que há uma oportunidade política pela frente. Hoje, eu acho que seria precipitado ele pensar sobre isso. Acho que seria precipitado muito mais ainda, mesmo ele pensando, anunciar algo nesse sentido, porque isso vai abrir espaço para ataques, desconstrução. Eu nem sei se ele realmente tem interesse nisso. Mas, se ele tivesse interesse, eu acho que ele seria um nome muito forte. Então, assim, não sempre nomes muito fortes vão entrar na política. A Michelle Obama nos Estados Unidos, provavelmente, eu acho, é o único nome que poderia salvar o Partido Democrata de uma derrota contundente nas próximas eleições, hoje. Tá? As chances do Donald Trump hoje são muito altas por conta de uma aprovação terrível do Joe Biden, e não tem um candidato alternativo ao não ser Michelle. Certo? Seria a única possibilidade para o Partido Democrata, eu acho, vencer a eleição presidencial nos Estados Unidos. Pode ser que a gente surpreenda pela frente, que há alguma repressão do Biden, mas, assim, hoje, o cenário de mais baixo risco desse partido seria a Michelle assumir a candidatura presidencial. E ela não assumiu. Por quê? Porque não quer. Pelo que se entende, assim, de análise política americana, é efetivamente uma decisão pessoal dela de não querer ser presidente. Né? Então, não necessariamente porque o nome é muito forte, muito estratégico, isso vai se concretizar, porque também há essa livre vontade, livre ação da pessoa. Ou seja, se insistirem com o Biden, a gente pode ter aí uma vitória do Trump. Se insistirem com o Biden, certamente. Mas eles estão insistindo. Acho que está meio que dado, assim. A chance do Trump hoje ganhar as eleições é muito alta porque eles insistiram com o Biden. Está continuando insistindo. E no caso da Argentina, Andrei, que colocaram para ser o candidato o ministro da Economia numa economia falida ali, com tantos problemas. Você acha que foi um erro no candidato na Argentina, por conta, favoreceu a vitória do Milei? Desculpa, não entendi a pergunta. Porque na Argentina a gente viu o candidato do governo foi o ministro da Economia, sendo que o país atravessava uma crise econômica muito grande, né? Não, eu acho que o peronismo escolheu o melhor candidato que eles tinham nas circunstâncias dadas. Né? E, lendo o resultado da eleição, não foi um resultado ruim para um governo com 3% de ótimo e bom. Você sair de 3% de ótimo e bom para 44% no segundo turno, não é tão mal. É o pior resultado do peronismo em décadas. Mas isso se construiu ao longo de um governo que foi basicamente uma catástrofe para o país e uma catástrofe política para o movimento que liderou aquele governo. Então, sim, tem nuances. O Massa, ele era um candidato estratégico porque era muito mais moderado, então ele não tinha a desconstrução do kirchnerismo, que era muito forte, não tinha nenhuma associação com, por exemplo, o problema de corrupção do governo da Cristina Kirchner, problema grave para a legitimidade política do kirchnerismo hoje. Ele, no entanto, também tinha vulnerabilidades, principalmente sendo ministro de Economia de um país com 150% de inflação, queda livre do peso.
desemprego, uma economia totalmente disfuncional. Então, viajar para a Argentina, você entende quanto que é disfuncional você ter 10 tipos de câmbio para o peso. Você como turista, você precisa achar um lugar escondido na Califlórida para vender o seu real, para ter mais dinheiro para passar as férias. É uma economia totalmente disfuncional. Então, no contexto dado, que era de um desempenho econômico muito ruim, muito fraco, muito abaixo do esperado, uma briga interna muito forte também entre as alas mais moderadas do peronismo e as alas mais à esquerda, mais à esquerda dura. Eu diria que o resultado final não é exatamente tão ruim. Se falava, por exemplo, da possibilidade do peronismo não chegar no segundo turno, eles chegaram no segundo turno primeiro. Né? Agora, sim, eu diria que há há um risco, e também ficou isso ficou bastante claro nessa campanha na Argentina. Há um risco de você sempre buscar otimizar politicamente, com o melhor resultado, de curto prazo, sem pensar em consequências de longo prazo. Ou seja, muito do que o Sérgio Massa fez para aumentar a votação dele para 44%, eu acho que tem um custo político relevante no médio e longo prazo. Primeiro, foi um gasto enorme e um desequilíbrio fiscal enorme assumido ao longo desse ano em busca de otimização desse resultado. Então, isso pode ser interpretado como sendo uma certa irresponsabilidade em relação ao momento do país. O país está passando por uma crise econômica gigante e você continua gastando para alimentar o projeto de uma eleição que não vai dar certo, que também é claro que não vai dar certo. Isso, sim, vai ser lembrado pela frente, pelos seus oponentes políticos, pelo eleitorado. Em termos de discurso político, também, a campanha que foi feita no segundo turno, ela foi uma campanha muito competente, mas pareceu uma campanha muito fria, muito calculada demais, muito utilitarista. Tanto é que o Sérgio Massa venceu o debate de segundo turno, mas ele não ganhou votos. Ele humilhou o seu adversário de tal forma que ele alienou boa parte da audiência daquele debate, simplesmente porque ele parecia um político demasiadamente frio e calculista no contexto dado, não mostrando nenhuma autocrítica, nenhuma empatia para o seu adversário, principalmente nenhuma empatia para a condição de vida dos argentinos, que vem piorando ao longo dos últimos 2, 3 anos. Né? Eu acho que, sim, o resultado foi bom no contexto dado para o Sérgio Massa e para o movimento político dele, mas eu acho que fica esse gosto amargo que muitos dos peronistas devem ter em torno de raiva, sabe? O governo deu muito errado, não está muito claro como o peronismo vai ser reconstruído pela frente, porque há tantas facções, nenhuma delas hoje é dominante, né? A máquina peronista parou de funcionar no segundo turno, isso ficou bastante claro. Então, há uma certa crise de ideias. E agora, para onde que a gente vai? O projeto político não conseguiu entregar em termos econômicos, cada vez mais há uma discussão em termos de valores, em termos de moralidade, tem essa questão da corrupção, o próprio uso de máquinas políticas está sendo muito criticado, o peronismo está sendo criticado por isso. Então, acho que há uma grave crise de ideias em termos de como renovar o peronismo pela frente. Nada melhor do que você escolher um candidato radical de direita para presidente, esperar que ele não dá certo, aí, a partir de aí,
alguma forma, você refrescar as ideias e o projeto político, né? Então, hoje em dia, a âncora principal de esperança para o peronismo, acho que é essa, né, de esperar que o governo Milei vai dar muito errado. Mas talvez não seja o suficiente. Um problema global da esquerda hoje, se a gente for pensar onde que tem governos de esquerda muito populares no mundo, hoje em dia, eu diria que é o único país grande, assim, de grande tamanho, com um governo de esquerda com boa aprovação, muito bem aprovado mesmo, é o México, né? E há, então, acho um subaproveitamento no campo da esquerda, em termos de olhar para o México e entender que deu certo lá, certo? E é uma mistura muito interessante de ortodoxia, de fato, em termos econômicos, e com uma radicalização dos discursos políticos, num certo sentido. Então, o AMLO, ele tem um discurso bastante acalorado, de ponto de vista político, mas se você olha para qual que é a área que fica completamente insulada disso, é a área econômica, de fato, do governo. Tanto que foi o único governo nas Américas, de um país de grandes proporções, que não teve nenhum tipo de ajuda emergencial durante a pandemia do Covid-19. Foi o único país que não expandiu o gasto fiscal durante a pandemia, um governo de esquerda. E mesmo assim ele consegue segurar a popularidade, segurar a aprovação, mesmo não gastando, né? Isso é bem paradoxal, bem interessante, assim. Mas tirando o México, assim, na Europa, nos Estados Unidos, em toda a América Latina, eu acho que há uma certa dificuldade de renovação de ideias no campo da esquerda. Ficou muito, assim, um embate entre proponentes de questões mais identitárias, de valores, e expoentes da velha guarda da esquerda, cada vez envelhecendo eles mesmos, né, alguns deles. E essa nova guarda do identitarismo, dos valores mais progressistas, eles não conseguiram criar o mesmo tipo de hegemonia dentro do próprio espectro político e muito menos dentro das sociedades onde a esquerda disputa politicamente. Tanto é que no Brasil a solução para esse desafio foi o Lula 3. O Lula voltou e o Salvador da esquerda, e mesmo nesse contexto ele apenas venceu com 51%. Então, mesmo esse grande homem político, em termos de legado, teve dificuldades, está enfrentando dificuldades hoje em termos da aprovação desse terceiro mandato dele. Então, eu acho que tem um problema sistemático, assim, estrutural, para a esquerda a nível global, em termos de buscar caminhos para fortalecer grandes maiorias. Essas grandes maiorias de pensamento simplesmente não existem mais na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina. Tanto é que, em alguns lugares, chega a ser um problema de extinção, eu diria, da esquerda. Na França, se você olhar para a França hoje, qual que é o desempenho do Partido Socialista e do Mélenchon? Num país europeu que mais era, assim, uma âncora para a esquerda a nível continental, tá? Num contexto muito fraco. Então, é isso. Muito bem, Andrei. Queria te agradecer muitíssimo a entrevista aqui hoje. Vocês têm algum recadinho final? Felipe, tem uma... Mas queria agradecer muito, já dizia até a próxima. Vamos continuar acompanhando. Vi que vocês vão começar a fazer pesquisa nos Estados Unidos agora também, né? Já vamos acompanhar tudo. Acho que os olhos vão estar todos voltados aí para essa eleição de 2024.